Fala aí, pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais um vídeo do canal, cara. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, cara, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal na Odds, tem o grupo do Facebook. E cara, não esquece aí na descrição e nos comentários fixados tem os links do canal, tá? Vou chamar a vinheta da FTX aí pra vocês. Conheça a FTX, a corretora com uma das taxas mais baixas do mercado. Deposite e saque reais por meio de transferência bancária e BRZ. E opere mercados futuros com sua banca em moeda fiat, criptomoedas e ações americanas. Por meio da FTX, você consegue colocar ordens de alvo e stop loss ao mesmo tempo e ainda gerenciar seu risco já sabendo quanto vai ganhar e perder antes de abrir a operação. Você também consegue modificar as ordens simplesmente arrastando elas no gráfico, além de criar subcontas para separar seus saldos e estratégias. Na descrição e no comentário fixado eu tenho um link para você se cadastrar na FTX, você ganha $5 de taxa mais 5% de desconto nos seus trades, tá? E eu sou um dos embaixadores da FTX no Brasil. Se você for institucional, tem um link da FTX para instituições aí. A gente tem uma proposta bem interessante para você que é institucional. Preenche o formulário no link da descrição e entraremos em contato. E para você que quer aprender como operar em uma corretora de alta qualidade como a FTX, dá uma olhada na mentoria que eu criei, que eu estou ensinando desde o básico de abertura de ordens até mercados futuros. Aproveita aí. Daí. Então, mano, vamos lá, vamos pra análise. Então, cara, antes de mais nada, deixa o like aí, tá? Se inscreve no canal, dá aquela força. Cara, eu cheguei a gravar a análise hoje. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano. Só que eu não consegui publicar porque eu tive que sair, eu deixei subindo. Ó, 12h47 eu cheguei a gravar uma análise aqui, mas eu não consegui subir pro canal, que eu tive que sair, fiquei o dia todo fora e não consegui publicar. Mas o que eu vou falar na análise basicamente é o que tá nessa daqui. Qualquer coisa eu até deixo ele como não privado pra quem quiser ver, né? Vai ser quase o que eu vou falar agora. Mas o momento que o Bitcoin tava quando eu gravei essa análise, ele tava mais ou menos por aqui, ó. Ele tava por essa região aqui, eu cheguei a comentar sobre essa região aqui, que seria uma região importante de resistência, tá? Então é basicamente o que eu vou falar agora, só que pelo menos com um gráfico mais atualizado, eu poderia liberar essa análise que eu gravei mais cedo, só que não faria muito sentido com todo o movimento que fez. Então, como o mercado fez um movimento mais forte, vale a pena. Mas para quem quiser, eu vou deixar como não listado, mas eu vou deixar o link dessa análise no comentário aí, se alguém quiser ver, tá? Então eu subi por volta do meio-dia, eu gravei meio-dia e pouco. Tá? E aí eu não consegui publicar porque eu tava na rua. Mas vamos lá. Cara, primeiro de tudo, aqui o mercado começou a fazer uma forte alta, tá? Justamente por conta daquela região que eu comentei com vocês, que era uma região de forte suporte, tá? Então era uma alta de certa forma até um pouco esperada, tá? Não descartava isso daí pelas sombras que aconteceram aqui. E aqui é um suporte forte até desses toques aqui, ó, tá vendo? Então assim, eu cheguei a comentar acho que na análise anterior que poderia sim vir uma força compradora por aqui. Inclusive na análise que eu gravei mais cedo eu cheguei a falar que eu fui tentar fazer uma entrada aqui, só que eu acabei perdendo o time da entrada, eu tive que sair da frente do computador, fiquei um pouco fora, quando eu voltei já não estava mais numa região que pra mim valeria a pena eu arriscar, né? Porque querendo ou não, a gente tá em tendência de baixa, mas aqui eu tava querendo pegar justamente o que? Era esses repiques que estava dando aqui pra baixo, ó. Então foi por volta das 7 horas, aqui 9 horas que eu fui tentar fazer a entrada e eu não consegui pegar, tá? Foi das 7 às 10 aqui, ó. Foi algum ponto daqui que eu vi, acho que foi esse daqui das 7 mesmo, tá até com o LTB aqui, ó. Pô, acho que foi esse mesmo. Ah, foi esse mesmo. Eu tava de olho justamente aqui, né, para poder fazer uma entrada e depois eu saí da frente do computador. Cheguei a botar um alarme aqui, mas eu não vi o alarme tocando. Quando eu vi o preço já estava por aqui. Aí eu nem esquentei mais a cabeça, o preço veio buscar de novo essas regiões aqui. Se eu tivesse visto, talvez eu tivesse entrado, porque tinha LTA aqui dando suporte, mas acabou que eu nem estava dando mais tanta atenção pro mercado dessa hora aí, e eu acabei não fazendo essa entrada. E o mercado ele veio depois, por volta das uma para as 2 horas da manhã, ele deu esse estouro, tá? Então eu realizei o meu lucro, tá? Que eu tinha feito do short. Então aqueles shorts que eu abri por aqui, eu realizei eles aqui embaixo, eu fechei eles, porque é uma região que pra mim poderia sim acontecer uma tendência de alta. E vendo os gráficos de 4 horas, como estavam criando grandes sombras, me chamou ainda mais atenção de que isso poderia sim começar, talvez, a encontrar um forte suporte nessa região. Por isso que eu fechei e resolvi procurar uma oportunidade para comprar. Porém, acabei não conseguindo aproveitar essa oportunidade, infelizmente, porque o mercado fez uma baita oportunidade boa, mas aí já não estava mais valendo a pena para mim. Quando eu fui ver já tinha ido, então paciência, né? Mas vamos lá. Primeiro ponto importante, tá? E isso tá tudo que eu tô falando aqui tá na análise anterior, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário e na descrição, caso você quiser ver a análise de hoje que eu gravei hoje cedo. Mas vamos lá, vou me repetir, mas pelo menos a gente continua com essa mesma pegada. Cara, a gente tem esse canal de baixa,
tá? Esse canal de baixa, ele agora nesse momento está sofrendo uma agressão aqui em que ele pode sim reverter, tá? Então a reversão desse canal de baixa aconteceria justamente aonde? Na superação da máxima do último toque da LTB. Então o último toque aconteceu aqui, ó. Então o mercado deveria superar essa máxima aqui, ó. Deixa eu botar numa linha aqui melhor, né? Aqui, ó. Ele teria que superar essas máximas aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui foi o último toque da LTB desse canal. Então, ele veio aqui, buscou um fundo. Então, a gente só começaria a reverter a tendência quando o quê? Quando ele fizesse um topo mais alto que o fundo anterior. Então, aqui qual que é o movimento que a gente tem? Topos e fundos descendentes. Ó, então aqui a gente tem aqui, ó, tendência de baixa clara. Tá vendo? Então, se a gente vem aqui e faz um fechamento de candle acima dessas regiões, a gente está revertendo essa tendência de baixa. Por enquanto ainda não reverteu. A gente está na mesma região aqui, ó, e não reverteu ainda. Então isso aqui, por exemplo, o mercado ele pode vir aqui, retestar essas costas aqui, vir aqui e continuar caindo. E você percebe que continua sendo uma tendência de baixa, porque ele continua com topos e fundos descendentes. E mesmo que esse aqui tenha vindo até aqui, ó, até com sombra aqui, o fechamento do candle está alinhado ainda com as sombras, com tudo que tem nessa região. Então ainda não foi rompido esse ponto. Tá? E aí, ou seja, o mercado ele pode vir aqui e começar a devolver esse movimento sim. Tá? Inclusive, esse movimento que está acontecendo agora, é interessante você esperar sempre fechamento de candles. Comprado agora não é uma boa, ainda mais depois dessa sombra que está fazendo aqui. Ó. Essa sombra aqui é uma sombra de forte rejeição, foi uma rejeição bem forte que aconteceu aqui. Cara, a alta que aconteceu desde o estouro, desde essa máxima aqui, até aqui em cima, chegou a 9%. Tá? Então foi uma bela alta. Porém, só esse candle aqui, do ponto em que ele abriu até aqui, ó, ele fez quase 3% de alta e devolveu esses 3%. Tá? Então agora tem que esperar, é interessante esperar esse fechamento de candle que pode demorar uma hora. Então ele pode vir aqui, ameaçar romper, fechar aqui para baixo e tal. Porque se esse candle resolver voltar, tá? Voltar, fechar por aqui, o candle seguinte começar a querer fechar abaixo desses fundos, a gente começa a fazer de novo umas pernadinhas de baixa em tempos menores. Então você vê aqui de repente em 15 minutos, por exemplo, aqui ó. Então a gente poderia começar a ver em 15 minutos uma tendência de baixa, mas a gente tem que ficar ligeiro nessa LTA que se formou a partir daqui, tá? E na confluência dela com essa LTB do canal de baixa. Então assim, para venda, a gente pode ter um setup bom aqui, tá? Para entrar vendido. Para compra, não. Sabe por que não? Porque, primeiro, precisa confirmar esse rompimento. Só que a confirmação desse rompimento vai acontecer o quê? Superar essa máxima com candle de força. Se esse candle tivesse fechado aqui, a gente poderia ter confirmado isso. E aí, de repente, se ele tivesse feito esse pullback daqui para cá, e aí estivesse segurando aqui e começasse a querer subir, talvez a gente pudesse ter uma boa relação risco-retorno, mas não para um movimento longo. Até SLTB aqui, ó. Porque a gente tem SLTB que, cara, tem muitos toques. Ó, SLTB ela tem muito toque. Quanto mais toque, mais forte ela é. Então, SLTB ela pode criar sim uma resistência do preço nesse momento, tá? Então, no momento eu não estou fazendo nada, eu não vou tomar nenhuma decisão precipitada, eu vou deixar o mercado realmente demonstrar o que ele está querendo fazer. Operar vendido aqui pode ser um bom negócio, dependendo de como começar a fechar esses candles aqui, se começar a fechar uma tendência de baixa. Só toma cuidado também com o seguinte, eu faria uma parcial, por quê? Porque no caso aqui, ele pode vir aqui fazer um pullback retestando as costas aqui, para depois ele vir aqui testar essa máxima aqui de novo, entendeu? Então, no caso da CLTB aqui de novo. Então, ponto para você ficar ligeiro. É sempre você, não tem jeito. É um ponto para você ficar ligeiro, porque ele pode fazer o reteste nas costas aqui. Porque agora criou-se essa possibilidade. Então, nessas horas o mercado fica ruim, não vale a pena operar tanto. Tá? Mas uma operação vendida aqui pode valer a pena. Mas vai valer mais a pena se acontecer o quê? Se esse candle romper e vir aqui para cima e, cara, testar esse LTB. Esse mais um próximo, chegar aqui nessa LTB, testar aqui e começar a mostrar desgaste. Aí pode ser que a gente possa ter um movimento bom, porque a gente pode de repente vir buscar. Deixa eu ver até onde é que está a POC de todo esse movimento aqui. Ó. A POC, olha, ele bateu bem na POC, hein?
A POC, para quem ainda não sabe, é o preço onde teve mais volume negociado em todo esse período aqui do início de maio, tá? Que tá aqui na começo de maio. De maio até aqui, o preço mais negociado com maior volume, tá? Foi em 32.847. Foi onde teve mais compra e venda consecutiva, foi nesse valor aqui, tá? E aqui o preço segurou justamente na POC, ó. Então bateu na POC, o que é um ponto para ficar esperto, tá? Que é uma resistência. Mas aqui a gente ainda tem essa LTB aqui. Então eu ficaria ligeiro, de repente, no toque dessa LTB. O toque dessa LTB pode gerar uma oportunidade interessante de venda. Tá? Então por enquanto deixa eu tirar essa linha daqui. Essa LTA aqui eu vou manter ela aqui porque ela pode servir de suporte nesse meio tempo. Tá? E eu ficaria de olho nesse toque aqui, porque esse toque pode puxar uma outra pernada de baixa. Então aqui você vê, a gente está desde aqui, diria? Não, daqui não, desde aqui, ó. Desde aqui, ó, topos e fundos descendentes, ó. Aqui ele segurou um pouquinho, aí ele veio aqui pra cá, então aqui ele pode vir aqui testar aqui e de repente vir buscar um fundo mais baixo, tá? Então essa aqui é uma extremidade boa pra gente ficar de olho para de repente entrar vendido, tá? Então aqui seria se em tempos menores, assim como aconteceu aqui no meio do caminho, tá? Aqui no meio do caminho que deu para aproveitar a aumentada por aqui. Se em tempos menores ele demonstrar uma reversão de tendência, aqui dá para traçar uma LTAzinha aqui, ó. Ó, você vê que tá meio que querendo seguir um pouquinho essa LTA por enquanto, ó. Então a gente tem essa LTA principal e essa daqui derivada. Por enquanto essa LTA está empurrando para cima. Então o mercado pode de repente chegar até os 73.500 aqui. Mas chegou nos 73.500, fica ligeiro. Tá? A hora que começar a dar sinal nessa LTAzinha aqui é a hora que a gente tem que começar a ficar de olho. Então se o mercado vier aqui, começar a querer dar uma esticada, bater aqui e aqui ele começar a dar um sinal e começar a querer reverter a tendência, é a hora que a gente tem que ficar de olho para poder fazer um short, porque em tempos maiores a gente pode estar fazendo justamente o que? Um reteste ali em cima para uma pernada de baixa. E essa pernada de baixa pode começar a partir da perda dessa LTA. Certo? Então acrescentei algumas coisas novas que não estavam na outra análise, mas enfim. Cara, é isso. Ó, por enquanto o candle está sendo devolvido aqui, ó, tá vendo? É o que tem que ficar ligeiro, é fechamento de candle. Então ele pode, se ele fechar, por exemplo, aqui e o próximo fechar, por exemplo, aqui para baixo, a gente já tem um movimento de baixa aí possível, porém não vai ficar tão bom a relação risco-retorno. Por quê? Porque o stop teria que ser aqui atrás dessa sombra, mano. Stop de 5% vai pedir uma mão menor. Entendeu? E aí para romper o outro fundo aqui, ó, é 1 para 1. Então aqui, ó, a tua parcial teria que ser nesse fundo anterior, não é muito bom, a gente tá meio que no meio de campo, tá? Então eu gostaria de ver mesmo o mercado chegar nessa região aqui, porque se ele vir aqui devagarzinho, chegar nessa região e aqui ele começar a gerar um desgaste e começar a querer cair, de repente aqui sim a gente pode buscar uma operação vendido, com um stop de repente aqui, né, perto do último topo. E cara, de repente, por que não o alvo ser lá para baixo? Então tem uma relação de 5 para 1, entendeu? Então assim, trade é isso, vai buscar a relação risco-retorno, certo? Então aqui a gente talvez tivesse uma relação risco-retorno interessante se o preço chegasse até aqui e começasse a dar sinais de que pode estar querendo ceder. Beleza? Então galera, análise de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Tá certo? Como eu falei, o vídeo da análise de mais cedo eu vou deixar aí na descrição aí também, para quem quiser ver, quiser comparar, mas infelizmente eu gravei, eu subi, eu saí, mas eu não, voltei só agora, demorei bem mais do que eu esperava e não consegui publicar. Mas é isso, espero ter gostado, então tô gravando esse aqui mais atualizado, né? Mas espero ter gostado do vídeo, valeu, falou, até mais e tchau.